Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui finalmente para comentar o episódio 10 da segunda temporada de The Promised Neverland. E se você comentou no vídeo passado pedindo pra eu voltar e continua aqui embaixo pedindo pra eu continuar até o final dessa temporada pelo menos, não se preocupe com atraso de vídeo, sempre vai ter comentário meu aqui. Me segue nas redes sociais, por favor, @xGabiXavier, porque lá eu tô explicando por que dessas demoras, por que o vídeo não tá saindo sexta-feira e porque daqui pra frente, pelo menos até o final do mês, muitas mudanças vão acontecer. E se vocês quiserem camisetas de anime lindas como essa, link na descrição. Deixa o like, comenta se você quiser que eu continue falando pelo menos até o fim da jornada dessa segunda temporada. E vamos comentar a Neverland, que mostrou pra gente que ficou diferente do mangá, mas nem tão diferente assim. Nesse episódio, a gente chegou num ponto que é quase o desfecho, pelo menos como foi o desfecho do mangá em si. Eu não vou dar spoilers do que viria a mais no mangá, fiquem tranquilos, caso vocês queiram depois ter a experiência de ler com novidades. Mas chegou nesse ponto, nesse mesmo desfecho, no enfrentamento de crianças, Peter Hatry e mama vovó Isabela, que se virou contra o seu criador, vamos dizer assim, tudo isso foi muito mais rápido. A gente teve algumas inserções, a questão dos balões, uma coisinha ou outra ali para modificar a maneira e as razões das crianças estarem na sede das fazendas, mas o fim é o mesmo, né? O efeito é o mesmo. E olhando aqui e ali um pouquinho dos meus seguidores nas redes sociais, eu vi que tem gente ainda que só acompanha o anime que gostou, que achou emocionante, afinal teve enfrentamento, teve armas apontadas, teve plot twist de inversão da vovó Isabela, mas apesar de eu entender essa conexão das pessoas que não leram o mangá, aqui me permito dizer que ainda assim, tentando me desvincular com todas as minhas expectativas, Gold Pound, saudades mais uma vez, o anime tá muito raso. Vamos entender primeiro o que aconteceu. Lembra aquela ligação do final do episódio anterior que eu achei inclusive que mostrava que eles mudaram algo no Vincent, que o personagem teria agora uma construção de alguém que não é 100% leal ao Norman, mas sim de alguém que se virou contra ele porque o Norman ficou do lado dos amigos e não queria mais matar todos os demônios, e agora o Vincent traria uma situação diferente, uma traição, uma dificuldade para as crianças na invasão da fazenda. E não. O primeiro minuto do episódio já mostra que na verdade o Norman estava do ladinho do Vincent e que essa traição era uma mentira para enganar o Peter Hatry, que foi facilmente enganado. Nossa, o super vilão porteiro mais fácil de enfrentar da história dos animes. E por mais que a traição que não era traição tenha nos enganado, e poxa, mérito pra você, Neverland, caí na sua, fui enganado, um grande plot twist, é um efeito muito pequeno perto de toda a grandiosidade, digamos assim, da quantidade de plot twists que acontecia na primeira temporada, ou até, na minha opinião, da dificuldade que eles poderiam trazer colocando um empecilho na frente da criança. Então, sendo bem sincera do que eu acho dessa segunda temporada, eu acredito que o que falta é dificuldade, é problema. Eu não tô nem dizendo de colocar mortes, tá? Que tinham no mangá, principalmente nessa parte que foi cortada, mas precisava rolar alguma coisa que te desse a sensação de perigo. As crianças podem ser pegas a qualquer momento. Um novo problema, e agora como é que eles vão enfrentar isso? Que era o que você tinha na primeira temporada, com a ausência completa de mortes. Você não precisava de impacto nem sequer visual, de sangue, pra sentir a tensão. E olha, na verdade, grande parte desses problemas talvez venham do centro, do núcleo da produção. A gente descobriu há pouco tempo que justamente Shirai, que é a pessoa que escreveu o mangá de Neverland, que estava acompanhando a adaptação da segunda temporada, inclusive essa criação de um novo cenário, um novo arco, uma nova forma de enxergar Neverland, abandonou o barco. Não estaria mais supervisionando, acompanhando a produção. E também não tivemos, de uma forma um pouco misteriosa, no episódio 10, o responsável por esse roteiro deste episódio. Ainda há um roteirista que supervisiona toda a temporada, ou que assina a supervisão de roteiro de toda a temporada. Mas desse episódio 10, não. E também tiveram outros indícios na produção, na parte técnica do episódio 10, que me dão a sensação de que eles estão, depois de certo ponto da temporada, a partir da metade, principalmente, empurrando com a barriga e, de novo, chegando no mesmo final por caminhos muito mais retos e sem emoção. Mas vamos lá. A partir da traição que não era traição, o que o Vincent quis fazer com os demônios foi deixar as pistas convenientes para que eles soubessem exatamente o que as crianças queriam que eles soubessem, porque eles já previram que eles atacariam os balões que eles construíram, arranjaram, não sabemos como, o anime não
faz nenhum esforço em te explicar, ele apenas tenta fazer com que você entenda e acredite que o Norman e aquelas pessoas extremamente inteligentes e capazes fariam aquilo com as mãos nas costas, com a ajuda de alguns demônios, como Mujik e Sonju, e atacando os balões, na verdade, a maioria deles teriam bombas, e eles conseguiriam prever quais balões seriam atacados, porque ainda assim estariam dentro dos balões que não seriam atacados, para que depois que os demônios fossem explodidos, eles dessem uma investida e conseguissem entrar na fazenda, e tudo desse certo até eles chegarem no elevador. E aí também eles iriam com alguns poucos infiltrados, chegando nas crianças no momento delas serem enviadas com cartinhas e mensagens, porque as crianças originárias de Gracefield House, de onde veio o trio, né, Emma, Norman e Ray, elas foram divididas em outras fazendas, porque Gracefield pegou fogo e elas foram separadas. O Phil tá em uma dessas fazendas, por exemplo, ele fica abaladíssimo quando ele descobre que todos vão ser entregues na mesma colheita. Só que aí já chegou um desses enviados das crianças ali que estão com a Emma e deixaram o recado, ó, no sinal da Emma, pique pega, todo mundo corre na direção tal, e aí vamos todos escapar. Foi tudo muito fácil, muito conveniente, não teve nenhuma dificuldade. Conseguir entrar nos túneis e nos subterrâneos chegarem à fazenda sem nenhuma dificuldade, nenhum guarda, nenhuma perda, isso já é bastante assim complicado da gente acreditar, mas vamos lá, deixando de lado todas essas conveniências, ainda assim, quando chega no grande plot, no grande momento, eu amo a trilha dessa segunda temporada, mas nem ela, nesse episódio, conseguiu me empolgar o tanto que poderia fazer se fosse um roteiro um pouquinho mais bem estruturado, com um pouquinho mais de problemas, um pouquinho mais de nuances, que as coisas não fossem tão progressivamente dando tão certo para as crianças. Eu em nenhum momento, como eu disse, tive a sensação de que em qualquer instante algo ia acontecer. Não. Phil, as outras crianças da fazenda, todos eles começam a correr no sinal da Emma. Achei bonito a questão dela emocionada de finalmente estar ali, retornou, vai salvar todos os seus irmãos e todas as crianças da fazenda. E a gente ainda tem no começo do episódio a Isabela, que eu achei o traço diferente nesse episódio, inclusive, não sei se vocês repararam, ela se preparando como vovó Isabela para capturar as crianças, porque ela tá ciente do plano do Peter Hatter, ela tá envolvida. Não sabemos, inclusive, o que o Peter Hatter disse no ouvido dela até agora para ela concordar, mas já sabemos que ela não tinha concordado. E Peter Hatter, em si, parece, nessa visão da segunda temporada, apenas um cara extremamente mimado que não gostava do seu irmão e matou ele para ser o super líder muito forte, dono da parada toda, mas é enganado por todo mundo. Os demônios ao seu lado também, na fazenda ali, parecem qualquer coisa, funcionários de fábrica mesmo, porque não oferecem nenhuma disputa de luta. É claro que a gente tem alguns experimentos que ele chama de cobaias defeituosas de Lambda, que são muito fortes, o próprio Sonju também é muito forte, mas, poxa, podia ter uma força ali maior, né, um enfrentamento maior. O que acontece no mangá, sem dar spoilers, mais uma vez só colocando assim por cima, é que a gente tem camadas hierárquicas de demônios. Não há só os demônios ali das fábricas, é toda uma sociedade real, inclusive, realeza. E as pessoas que estão no topo, elas não estão no topo apenas porque têm dinheiro, elas estão no topo porque elas têm corpos privilegiados por alguns motivos. Então, até no mangá, que eu acho já acelerado demais, que eu acho já que as viradas são tão rápidas que você nem sente, que eu já acho que falta a sensação de perigo muitas vezes, até no mangá você tem uma dificuldade a mais, porque demônios não são só seres monstruosos por aparência, eles são difíceis de enfrentar. Demônios racionais, como a gente sabe no anime, mais difíceis ainda. Não, a invasão na fazenda foi super fácil, rápida, nem deu pro gasto. Eles conseguiram hackear o sistema das fazendas, então os demônios tiveram dificuldade de controlar e mapear onde estão as crianças, apenas sabiam que estavam sendo invadidos. O Peter Hatter fica desesperado o tempo todo. Primeiro ele acha que de qualquer maneira surgirão reforços, porque, poxa, você acha que são só esses demônios aqui da base? Tem gente vindo, mas aí surge a cartada Mujik e a sua guerra civil. É algo que, de novo, aqui e ali existe no mangá, mas de outra forma, com outro contexto. O que a Mujik fez? Como a Mujik começou a salvar algumas pessoas com seu sangue, especialmente aquele velhinho que a gente viu do templo, com a sua natinha e tal, que acordou pra vida e disse, meu Deus, eu não me importei com as carnes da fazenda, eu não me importei com o outro e agora eu vejo o mundo com outros olhos. Agora, esses dois, o velhinho e a Mujik e todos que vão sendo curados com o sangue dela a partir disso, se revoltam contra aqueles da classe de cima ou contra os ricos das fazendas, porque eles sabiam que
estavam sendo controlados, recebiam carne cara e de pouca qualidade, e agora eles sabem que não precisavam ser reféns daquela carne da fazenda se o sangue da música tivesse sido espalhado, o que não podia. Como a gente sabe, 700 anos atrás, mataram todos que receberam esse sangue maligno, achavam inclusive que ela estava morta, e aí as pessoas se revoltaram e foram elas mesmas invadindo a fazenda. Mas aí a gente tinha umas cenas muito rápidas, uns flashes assim, realmente umas cenas estáticas, que iam sendo apenas passadas aos poucos. A gente tinha uma trilha, de novo, que eu acho maravilhosa na segunda temporada, ou muito boa, com impacto bom para batalhas, inclusive, e as cenas não tinham impacto, porque eram todas muito estáticas, porque não tinha uma direção de câmera pra nada. No momento que era pra ser o ápice da temporada, que era pra ser o melhor episódio, porque é o momento de invasão da fazenda, as crianças voltaram. É o momento de enfrentamento com os super demônios mais fortes dessa história, e eles não pareceram mais do que um cachorrinho. E esse é o primeiro vídeo que eu tô reclamando mesmo, porque apesar de eu saber e ter lido que muitas pessoas gostaram, e eu não estou invalidando ninguém que gostou, porque a experiência é individual e você tem todo o direito de ter amado o episódio, não deixe ninguém mudar isso da sua cabeça, quer dizer que você não pode? Pode sim, mas aqui do meu lado, eu fiquei frustrada porque eles perderam tantas chances de fazer um final diferente, de chegar em algo completamente distante do mangá, que fosse zero apego pela história original. Gold Pound eu tinha apego, mas já tinha deixado de lado. Muda, faz diferente, e não, eles inacreditavelmente estão chegando exatamente onde a gente chegou no mangá, mas tirando o que tinha de bom, sendo super rápido. Vi uma matéria, inclusive, que citava a questão dos prováveis problemas de produção, de pessoas largando talvez o projeto, como a própria pessoa que escreveu a história original, e supondo que talvez um fator muito grande na adaptação fosse o medo de mostrar a essência do mangá de Neverland, que tem cenas muito grotescas, inclusive com crianças. E por mais que a classificação de Neverland não seja mundo afora necessariamente baixa, apesar de sair numa revista para jovens, o anime em si não é uma classificação para crianças muito jovens. Apesar disso, talvez realmente eles tenham tido receio, porque todas as partes que eram mais assustadoras com crianças, e tinha coisa muito assustadora com crianças, foram cortadas. E por isso você sente falta da sensação de perigo, já que fora da fazenda não tem aqueles jogos intelectuais. Qual que é a força que o mangá ganha depois que ele sai, na parte que o mangá ainda tá bom? É o perigo físico, é a disputa, é a caça, é você correr risco de ser dilacerado, que é um risco que eles não corriam dentro da fazenda. Quando você muda o perigo, você tem que trabalhar em volta dele. E esse perigo foi abandonado. Talvez porque eles não queriam tocar nesse lado delicado de uma história que trata de criancinhas com demônios e o perigo de serem engolidas por eles? Pode ser. Por qual motivo foi? Eu não sei, mas a questão é que a gente chega finalmente no ponto em que todas as crianças, rapidamente, sem nenhuma dificuldade, se encontram embaixo do elevador, quer dizer, lá embaixo das fazendas, onde há um elevador que leva para o mundo dos demônios, porque há aquele mínimo e rápido momento de enganação, né? Em que surgem as mamães em volta, comandadas pela avó Isabela, e parece que elas estão justamente dizendo para as crianças: vocês perderam, até uma dá um tirinho ali, encenação maravilhosa, em direção às crianças, para que a Emma não se movesse, ou seja, olha, dá um passo em falso que eu te mato. Então não estavam brincando. E aí logo em seguida a gente já vê justamente a mama Isabela, ou a vovó Isabela, sempre mama, né, gente? É mama Isabela. Ela já batendo palma, elogiando as crianças dela, porque as crianças dela, ó, tiraram nota máxima, maravilhosas. Se viraram contra Peter Hatry, é exatamente isso que vocês deviam fazer. E aí tudo se volta. E aí o Peter Hatry, aquele que derrotou Minerva, aquele que estava no comando de operações das fazendas, que estava ali no topo de tudo, pelo menos no anime ele era o maioral, porque o único demônio mais fortão ou mais assim, chefão dentro das fazendas no anime na segunda temporada nem nome tem. Esse cara perdeu em um instante, porque todo mundo se voltou contra ele e ele ficou ali falido. Até poderíamos entrar aqui e falar, poxa, olha que intrigante, o cara que se sentia o maioral e ali ele tá sendo subjugado, tá sendo menosprezado por criancinhas. Legal essa inversão, mas tão rápida, tão sem nenhuma emoção e progressão que nem senti, só aconteceu. Não consegui nem sentir a virada da Isabela. E eu fiquei triste porque, de novo, a gente abriu a temporada mostrando uma cena a mais, dela ouvindo um negocinho no ouvido. Eu fiquei pensando e
Fiquei aqui cogitando, de repente eles vão trabalhar mais ela. E não, mostraram aquilo e ela volta da mesma forma que voltou, quer dizer, em outro contexto. E não sei se com a mesma cena de emoção que ainda aconteceria se fosse igual ao mangá. Talvez sim, vamos ver o próximo episódio. Agora, aqui é pra acabar, gente. É pra acabar essa história. Se eles vão pro mundo dos humanos ou não ali, aí a gente tem que ver. Mas tá bem fácil, o elevador tá do lado deles. Tá tudo se resolvendo, pelo visto. A gente viu que a Emma ainda continua tendo uma certa empatia. A Isabela mantém muito aquela posição de não tô fazendo isso porque sou boazinha. Na verdade, estou fazendo isso para benefício próprio. A gente viu que elas conseguiram hackear o sistema e fazer com que o chip que explodiria dentro do coração delas, né? Todas que são transformadas em irmã, mama, vovó, elas conseguiram desativar isso, a explosão, então elas não eram mais reféns do Peter Hatry com seu botãozinho ou o que fosse. E ali ela parece de novo dizer ou querer mostrar que ela faz por egoísmo, pela própria sobrevivência. E a gente sabe que a Isabela gosta das suas crianças. Ela dá um sorrisinho aqui e ali, principalmente quando a Emma agradece, ela só não admite. Talvez um misto de defesa e de culpa também. Porque ela sabe tudo que ela fez. Oi, Yuna, minha gata tá aqui. Porque ela sabe tudo que ela fez de ruim para as crianças e talvez ela não queira, não ache que mereça uma aproximação, inclusive. E a gente termina a cena justamente no momento em que Peter Hatry nada pode fazer, aparentemente. Os seus reforços de demônios seriam ali enfrentados pelos demônios que estão se rebelando. E o que o velhinho do templo diz é que agora que eles não precisam comer carne de humanos, eles não vão comer. Mas não acredito que se continuarem todos ali convivendo, se as crianças não forem embora, que os demônios não vão querer, pelo menos alguns, tirarem um pedacinho de dedinho, de mãozinha, de cérebrozinho, porque é delicioso pra eles, né? E agora eles podem comer, porque eles acabaram com a fazenda. Bem, só resta as crianças pegarem o elevador e irem embora, e a gente vê o que vai acontecer com eles se eles conseguirem chegar no mundo dos humanos. Se vai ter alguém esperando, se tudo bem eles passarem. E a promessa no anime parece que é simplesmente realmente um demônio do passado e um Hatry do passado dando a mão e dizendo: juro, prometo pela minha mãe, e é só. E quebrar a promessa, só fazer, não tem nenhum problema. Bem, fiquei triste. Neverland, segunda temporada, podia ser muito melhor. Se você tá gostando, que bom. Fico muito feliz que alguém, ou algumas pessoas, talvez muitas pessoas, estejam aproveitando de alguma maneira. Eu fico triste porque vocês poderiam aproveitar muito mais, assim. Quem não leu o mangá, vocês não fazem ideia. E olha que o mangá tem muito problema. Mas se vocês quiserem ler e descobrir um mundo diferente, recomendo sim, depois que tudo isso acabar, que vocês leiam. Vai ser bem diferente. E talvez, quem sabe, bem melhor. Vocês querem saber de Gold Pound? Muita gente pede vídeo sobre isso. Vocês querem? Eu posso fazer um vídeo sobre tudo o que acontece. Se quiserem, deixa aqui embaixo, eu volto. E, de novo, querem que eu continue comentando, pelo menos pra gente terminar essa jornada juntos? Deixa o comentário aqui embaixo, pedido, e eu volto. A gente se vê em todos os próximos vídeos. Me segue nas redes sociais pra saber quando o vídeo atrasar, tudo e tal. Tchau, tchau!